Aqui nós vamos fazer os conceitos relacionados a hardware e também os conceitos relacionados a software. Acompanha comigo. Quando nós ouvimos falar sobre hardware, o conceito diz: hardware representa a parte física, isto é, os componentes físicos da informática. Quando a gente diz componentes físicos, podemos imaginar que é aquilo que podemos tocar, é a parte palpável da informática. Então, hardware inclui toda a parte palpável, tudo aquilo que podemos tocar. Os equipamentos, de uma forma geral, são chamados de hardware. Quando eu falo sobre equipamentos, podemos dar alguns exemplos bem típicos que aparecem nas provas sobre hardware. Por exemplo, o teclado do computador. Eu posso tocar no teclado do computador, ele é parte física, portanto ele corresponde a hardware. O mouse também eu posso tocar, é parte física, corresponde a hardware. Mas existem outros dispositivos, como por exemplo, o processador do computador, que está lá dentro do meu computador. Esse processador, que é conhecido como CPU, ou Unidade Central de Processamento, ele também é um componente de hardware, porque ele é palpável, porque eu posso tocar. E o processador, a CPU, é o cérebro do computador, é onde os dados serão processados de forma centralizada. Agora, não pode confundir aquele gabinete do computador como sendo a CPU. O gabinete é o gabinete. Dentro desse gabinete é que nós temos a CPU, repetindo, que é a Unidade Central de Processamento, que é o processador do computador. Tudo isso corresponde a hardware porque é palpável, porque podemos tocar. Mais alguns exemplos de hardware. A impressora. Professor, posso tocar na impressora? Posso. Então a impressora corresponde a hardware. Outros dispositivos que muita gente não sabe que de fato é um componente de hardware. A memória RAM do computador, que é considerada a memória principal do computador, que armazena os dados que estão em processamento, também é um componente de hardware. Ela aparece lá no meu computador na forma de um pente, quer dizer, de um módulo de memória RAM, que vocês estão enxergando aqui, que eu vou conectar. E esta memória RAM, então, ela é palpável. Eu posso tocar nos microchips de memória RAM que compõem esse módulo, esse pente de memória RAM. Então, a própria memória do computador, como a memória RAM, a memória ROM do computador, são exemplos de hardware, parte física, posso tocar, é palpável. Outro exemplo, o disco rígido, o famoso HD ou hard disk, também é palpável, também posso tocar no disco rígido, portanto ele também corresponde a hardware. E aí então, temos N exemplos de hardware. Aqui eu fiz só uma listinha, só para a gente ter uma ideia, né? Então teclado, o mouse, o monitor do computador que eu posso tocar, a impressora, o próprio processador que é a CPU, o disco rígido, a placa de vídeo que porventura eu tenha no meu computador é palpável, eu posso tocar naquela placa de vídeo, as memórias como a memória RAM, que é a memória principal, ou ainda a memória ROM, que é a memória somente de leitura, são exemplos de hardware porque aparecem em microchips dos quais eu posso tocar, portanto parte física palpável. O drive de CD, o drive de DVD, o SSD, muita gente não tem mais disco rígido no computador e no lugar tem um dispositivo chamado SSD, que é um dispositivo de estado sólido, que também compõe a ideia de hardware, também é palpável, também posso tocar. A própria placa-mãe do computador, que é a motherboard, modem. Professor, eu tenho um modem lá na minha casa, eu posso tocar nesse modem, ele é palpável, perfeito, então ele corresponde a hardware também. Um pendrive, eu posso tocar, é hardware. O scanner, o microfone, a caixa de som, o cabo de rede, o webcam. Resumindo a história, hardware é toda a parte física da informática, é tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que podemos tocar, certo? Se a gente sabe disso, agora nós precisamos fazer o contraponto de hardware que nós chamamos de software. Software, ao contrário de hardware, compõe toda a parte lógica da informática. Representa, então, aquilo que não é palpável, aquilo que eu não posso tocar. Aí nós vamos chamar de software. Repetindo a teoria, porque às vezes a prova de concurso pede a teoria. Hardware é a parte física por teoria e software corresponde à parte lógica por teoria. E quando eu digo parte lógica, vamos descrever a ideia de um software com o objetivo de representar um conjunto de instruções escritas, claro, para serem interpretadas por um computador. Então, o software corresponde a um conjunto de instruções que vão ser escritas numa linguagem para serem interpretadas por um computador. Podemos dizer que inclui a parte que nós não podemos tocar, como eu disse antes, quer dizer, a parte lógica. E aí valem as informações, valem os dados, os próprios arquivos que eu vou salvando no meu computador, ou vou abrindo no meu cotidiano, como arquivos do Word, Excel, PowerPoint, correspondem à parte lógica, correspondem a software.
Os programas, de uma maneira geral também, pegando aí o Word, Excel, PowerPoint, o próprio Windows, os diversos programas que eu utilizo no meu cotidiano também correspondem à parte lógica, portanto também correspondem a software. Bem, vamos dar os exemplos de software, já que eu dei exemplos de hardware. Se alguém me disser assim, o Excel é o quê, professor? Hardware ou software? Bem, o Excel é um programa de computador. Portanto, o Excel corresponde a software. Todos os programas de computadores, os arquivos, os dados, as informações, correspondem à parte lógica, correspondem a software. Até porque eu não consigo tocar no Excel, né? Ele não é palpável, não é parte física, ele é parte lógica, é apenas um programa de computador, nesse caso de planilha, portanto, software. Mas temos outros exemplos, como o caso do Word, do PowerPoint, tudo software. O Windows, que é um sistema operacional muito utilizado, o Windows também corresponde à parte lógica, portanto, também corresponde a software. Esse é um ponto importante. Bem, eu fiz antes uma tabelinha, pessoal, mostrando exemplos de hardware, né? Mas aqui eu fiz uma tabelinha agora mostrando também alguns exemplos de software. Existem vários tipos de software de sistemas operacionais, como o caso do Windows, que eu mostrei ali. O próprio Linux é um software, é um sistema operacional. O Android, que usamos muito hoje. Isso são exemplos de software de sistemas operacionais. Existem exemplos de softwares aplicativos, como o caso do editor de textos Microsoft Office Word, a planilha Excel, o editor de apresentações PowerPoint. Tem também os softwares baseados em software livre, como o caso do LibreOffice Writer, que é um editor de textos, também é software. LibreOffice Calc, planilha, também é software. O editor de apresentações LibreOffice Impress, bem parecido com o PowerPoint, também é software. Os navegadores Internet Explorer, Mozilla Firefox, o navegador Microsoft Edge, o navegador Google Chrome, tudo são exemplos de software. Os programas clientes de e-mail, como o caso do Outlook, o Mozilla Thunderbird, todos são softwares, nesse caso, aplicativos. E também temos os softwares utilitários, aqueles que servem para manutenção do sistema, como a limpeza de disco, que serve para liberar espaço na unidade, é um software utilitário. O antivírus, que protege o meu computador contra pragas virtuais, também é um software utilitário. O desfragmentador de disco, que faz uma desfragmentação, reorganizando a estrutura de armazenamento de dados na unidade, permitindo que os dados fiquem, então, em setores mais contíguos, e com isso nós tenhamos um acesso mais rápido a esses dados. Então, o tal desfragmentador de disco também é um bom exemplo de software. Agora que nós já